Tudo começa com um simples boato em Roma. Um jovem na longínqua Espanha, próximo às colunas de Hércules, parte em campanha contra o Império Romano. Fala-se de um exército ameaçador, de elefantes guerreiros indianos e africanos, de cavaleiros númidas e espadachins ibéricos e de arremessadores de fundas baleáricos. Mas Roma sente-se segura, domina o mar, e o agressor não possui sequer uma frota. O caminho por terra é bloqueado pelos Alpes. Ninguém se atreverá ainda a liderar um exército por sobre as montanhas, desafiando a neve e o frio. Mas um jovem general seria o primeiro e Roma jamais esquecerá o seu nome: Aníbal. Em 218 a.C., o exército de Aníbal se encontra sobre os Alpes. Fim de outubro, cai a primeira neve em Roma. O simples boato se torna uma ameaça concreta. Ninguém conhece ainda o rosto por detrás da ameaça. Ninguém sabe quem é Aníbal. Um herói radiante que guerreará invicto por 15 anos na Itália? Um general inescrupuloso que sacrificará dezenas de milhares de vidas em vão? Um homem altamente culto, outrora exaltado como gênio, ou apenas um infatigável que jamais para e a guerra é o seu único objetivo na vida, que de perseguidor se transforma em perseguido e por fim se suicida? Aníbal nasceu em Cartago, na costa norte-africana, em frente à Sicília. Hoje é apenas um rico subúrbio de mansões em Tunis. Aqui situa-se o Palácio Presidencial. Aqui, ministros possuem as suas mansões e aqui os arqueólogos estão escavando 2000 anos de história à procura da lendária Cartago. Segundo a lenda, Elissa, filha de um rei fenício, chamada de Dido na Eneida de Virgílio, aportara em Tunis, fugindo do seu irmão Pigmalião. Lá ela adquiriu terras do soberano nativo. Do tamanho do couro de um boi, Elissa então corta o couro em tiras bem finas, amarra umas nas outras, formando assim uma espécie de corda, e circunda com ela um monte, o centro de Cartago, a Birsa, que significa pele. Karti-Kardassia. A cidade nova se desenvolve rapidamente, tornando-se o centro comercial mais importante do Mediterrâneo. 7 séculos depois, Cartago é destruída completamente pelos romanos. Os arqueólogos não sabiam por onde começar as escavações. Mas agora já se conhece bastante da planta original da então cidade mais rica do mundo. Localizaram alicerces de paredes do cais do porto, de templos, de mercados e até dos currais dos elefantes. A cada dia, porém, os arqueólogos continuam a se surpreender com novos achados e escavações aos pés da Birsa. Eles encontraram a 6 metros de profundidade os alicerces do maior templo da antiga Cartago.
O chefe das escavações, Dr. Friedrich Jacob, explica. Sobre as cinzas remanescentes da destruição de Cartago pelos romanos, encontramos estes últimos elementos no templo da era de Aníbal, como também elementos de uma era anterior, que define com exatidão a época de sua construção. Entre estes elementos, encontra-se esta preciosa máscara de um jovem deus grego, provavelmente Apolo, a quem este templo da era helênica foi primeiramente dedicado. Será que foi neste templo que Aníbal, aos 9 anos de idade, jurou ao seu pai Amílcar que jamais seria amigo de Roma? Será que ele herdou o ódio a Roma de seu pai? Foi o ódio que o motivou? Ou foi o orgulho da cultura de seu povo, os fenícios, os quais criaram o alfabeto? Foi o orgulho da sua técnica bélica superior que despertou a sua reivindicação ao poder? É o enigma que envolve este homem, do qual nem mesmo existe um único retrato autêntico. Políbio, historiador grego, descreve com profundo conhecimento a guerra pela supremacia entre Roma e Cartago, pois foi levado como refém a Roma, testemunhou a destruição de Cartago e desenhou a rota de Aníbal pelos Alpes com evidente admiração pelo seu talento tático militar. Políbio nos fornece os dados sobre as rotas, as forças militares, o curso das batalhas e relata também o famoso juramento do jovem Aníbal. Políbio escreve no ano de 237 a.C. Amílcar parte com as suas tropas e o seu filho Aníbal, de 9 anos, atravessa o estreito próximo às colunas de Hércules, com o objetivo de subjugar os ibéricos. Políbio resumiu numa única frase uma operação que na realidade durou anos. O mundo ocidental estava dividido e a primeira batalha entre Roma e Cartago decidida. Cartago foi derrotada, perdendo as províncias da Sicília e da Sardenha e a sua frota destruída. Nesta situação, Amílcar parte com seu filho rumo à Espanha, país com o qual Cartago mantém relações comerciais há séculos, e famoso por suas reservas minerais de ferro e prata. Amílcar escolhe a rota terrestre na costa norte da África e faz a travessia no Estreito de Gibraltar e leva 10 anos para conquistar a Espanha até o rio Ebro. Firma-se um tratado com o rio, estabelecendo-se a fronteira entre os territórios romano e cartaginês. Naquela época, Roma ainda era uma cidade pequena. Os pântanos entre os montes não haviam sido drenados ainda. As ruas não pavimentadas e incêndios constantes destruíam suas casas. Edificações que hoje são símbolos da Roma antiga, o Coliseu e o Panteão, só foram construídos séculos após a Guerra Púnica com Aníbal. Mas esta pequena cidade é uma grande potência militar. Dominava grandes partes da Itália de hoje e vencera Cartago na Primeira Guerra Púnica, apoderando-se da Sicília e da Sardenha. Os legionários vêm das províncias. Os prisioneiros de guerra prestam trabalho escravo e Cartago paga a sua dívida de guerra com toneladas de prata. No entanto, Roma não se dá por satisfeita. Apesar da primeira derrota, Cartago continua sendo a cidade mais rica da antiguidade. Tudo o que se pode comprar com dinheiro é encontrado nos seus mercados. Cerâmica da Grécia, perfumes e especiarias do Oriente, ouro da África, prato e zinco da Espanha, marfim, peles de leões e leopardos. Cidades inteiras são importadas. Este comércio justifica a riqueza imensurável de algumas famílias e a sua influência política. Entre elas, a família Barcas tem especial importância. Amílcar Barcas é proprietário de um grande mercado e ao mesmo tempo na Espanha. سلام مبروك سيدي ان شاء الله بالهنا بارك فيك صحه فرحه بارك فيك مرحبا بك Seus filhos eram chamados de ninhada de leões. Esgrima, equitação e tiros de arco faziam parte de sua rotina diária.
e ninguém se igualava a eles em ferocidade e coragem. Aníbal, o primogênito, aprendeu filosofia e línguas estrangeiras com o professor grego e com seu pai a arte de guerrear. 10 anos após a sua morte, Aníbal, com apenas 25 anos de idade, é eleito general. Fiel ao seu juramento, jamais ser amigo de Roma, ele conquista a cidade de Sagunte, aliada a Roma. Ele cruza a fronteira do Império Romano, o rio Ébro, e Roma lhe declara a guerra. Começa a Segunda Guerra Púnica, depois chamada de Guerra Anibalista. Ninguém em Roma conhece os planos de Aníbal. Ele parte rumo ao leste sobre os Pirineus com 70 mil guerreiros, 15 mil cavalos e 37 elefantes de batalha. Determina que nenhuma mulher deve acompanhar o comboio, inclusive a sua jovem esposa, que deixa para trás em Cartagena com seu filho. O primeiro obstáculo em seu caminho é o rio Ródano. Aníbal toma emprestados todos os barcos pesqueiros e manda construir canoas e jangadas. O maior problema, porém, o aguarda do outro lado do rio, o exército celta, que, tendo avistado os barcos pequenos, conta tomá-los como presa fácil. Uma tropa de cavaleiros cartagineses sobe o rio à noite e o atravessa sem que os celtas percebam. Um sinal de fumaça avisa Aníbal, e ele lhe primeiro ataque cruzando o rio, enquanto sua cavalaria ataca simultaneamente o inimigo pela retaguarda. Aos celtas só resta a fuga. É só neste momento que os elefantes atravessam o rio em jangadas. Políbio nada. Alguns elefantes atemorizados se atiraram ao rio. Seus condutores não sobreviveram. Os elefantes, porém, salvos pela sua força e pelo tamanho de sua tromba, que mantinham acima da água, podendo desta maneira continuar respirando, ainda que tenham cruzado a maior parte do rio eretos. Ao mesmo tempo, um exército romano está concentrado em Marsella, preparando-se para um ataque à Espanha cartaginesa, quando recebe a notícia de que Aníbal atravessara o rio Ródano. O cônsul romano decide perseguir Aníbal, mas chega com 3 dias de atraso, retornando então a Marsella e cruzando a fronteira da Itália com parte de suas tropas. Só agora tem-se a certeza em Roma de que Aníbal tentará o inimaginável, cruzar os Alpes para atacar Roma pelo norte. O tempo urge. Já se passaram 10 dias desde a batalha no rio Ródano. O enorme exército se move em direção ao leste, em direção aos cumes cobertos de neve dos Alpes. O exército de Aníbal já é esperado nos estreitos desfiladeiros dos Alpes. Tribos nativas de saqueadores estão de tocaia. Animais de carga e armamentos, armaduras, alimentos, cavalos parecem presas extremamente fáceis.
Mas o inesperado acontece. Apesar das muitas baixas, Aníbal conquista os planaltos, atacando os habitantes das montanhas e matando a maioria. Logo depois invade as suas vilas, pilhando cereais e gado. Deixa apenas cinzas. Não se sabe se uma pesquisa mais profunda confirmaria esta narrativa. O professor Cristiano Mayer, historiador da Universidade de Munique, duvida. Na antiguidade não havia necessidade de historiadores, pois os cônsules narravam os fatos ocorridos e os inimigos sempre tinham alguém infiltrado no acampamento. Mas aí estava a dificuldade, pois como se descreve nitidamente uma guerra? E mais, como se descreve um legionário romano que lida com a espada e o escudo e uma batalha de cavaleiros? Nós nem sabemos como transcorreram as batalhas de cavaleiros da Primeira Guerra Mundial. Uma marcha de elefantes sobre os Alpes? Bem, não sei como eles pretendem imaginar isto. Bem, eu posso facilmente imaginar que os elefantes de batalha tenham sido usados da maneira como nós trabalhamos com os elefantes de circo. O elefante, quando bem treinado, faz exatamente o que a pessoa lhe ordena. Se ele deve bater em alguém com a sua tromba, ou pisoteá-lo, ou subir em algum objeto, ou ainda, sob comando, atacar alguém. Tudo isto pode ser ensinado ao animal. E da maneira com que estes elefantes eram equipados pelos seus condutores chamados marrutes, com varas cobertas de couro sobre as celas, isto só é possível com muita compreensão e muito amor. Assim, todo elefante é capaz de aprender. Explica o circo suíço Louis Kimme. Na década de 50, John Hoyt, cientista inglês, tentou pela primeira vez pesquisar na prática qual o caminho que Aníbal poderia ter tomado por sobre os Alpes. Ele viajou com um elefante rumo à Itália. Ele diz: nós queremos descobrir qual o caminho tomado por Aníbal nos Alpes há 2000 anos. Existem várias teorias, porém acreditamos que ele passou pelo desfiladeiro de Clapier. Sabemos que Aníbal possuía elefantes indianos e africanos. Nós temos um indiano, principalmente porque são mais fáceis de se lidar. Para sua reconstrução histórica, entretanto, o Sr. Hoyt não escolheu o gélido desfiladeiro Col de Clapier, e sim a cômoda estrada asfaltada próxima ao Monte Cenis. A travessia dos Alpes por Aníbal se transformou em um mito. A literatura foi proporcionalmente enriquecida, de Shakespeare a Mark Twain, do satirista romano Juvenal até os nossos dias. E mesmo assim, ninguém até hoje conhece o caminho que Aníbal realmente percorreu há 2000 anos. Do rio Ródano a Turim. Sobre qual afluente ele dobrou para o leste? Foi o Drôme? Foi o Zer? Em que desfiladeiro ele passou no caminho para a Itália? Foi pelo Monte Geneva, ou Monte Cenis, ou pelo desfiladeiro de Clapier, ou ainda pelo pequeno São Bernardo? Os responsáveis por esta confusão são Políbio e Lívio, pois estes antigos historiadores se contradizem em vários pontos. O aficionado pesquisador de Aníbal, Sir Francis de Koninck, resolveu este enigma para si. Políbio e Lívio descrevem dois caminhos diferentes. Um passa sobre o pequeno São Bernardo, o outro sobre o Monte Genevre. Os dois caminhos não coincidem absolutamente, sendo impossível uni-los, formando um único por onde Aníbal poderia ter passado. Aqui à esquerda se encontra o pequeno São Bernardo, que separa a França da Itália. qui sépare la France de l'Italie. Itália, o país inimigo de Aníbal. Desde a sua partida de Cartagena já se passaram quase 6 meses. Como garantia, ele estacionou tropas nos Pirineus e no sul da França e marchou com 50 mil homens sobre os Alpes. Frio e fome. Constantemente atacada pela retaguarda, somente a metade de seu exército sobreviveria à fadiga. E o seu objetivo ainda estava longe de ser alcançado.
Em terreno plano, os elefantes conseguem marchar aproximadamente 20 km por dia. Mas em solo pedregoso, eles marcham muito menos por causa das macias solas de suas patas. Segundo Políbio, Aníbal fez um percurso de 200 quilômetros pelos Alpes em apenas 15 dias. Porém, depois veio a neve, com a qual os soldados, cavalos e elefantes não estavam acostumados. Políbio escreve: após tantas repetidas e exaustivas dificuldades, uma forte nevada causou grande temor. Ao amanhecer, tudo estava coberto de neve e o exército reiniciou sua marcha com o desespero e o dissabor estampados das fisionomias de todos. Donc là, on est bien maintenant arrivé au col Clapier. Nós percorremos o caminho de Aníbal e agora estamos no desfiladeiro de Clapier. O Vale de Savin nos leva até aqui, a fronteira com a Itália. Lentement, sans difficulté, jusqu'au col Clapier, qui est la chute, là, le col Clapier, vers l'Italie. Paul cruzou a fronteira no outono. Assim, a neve era ainda recente e os elefantes, ao afundarem nela, encontravam o solo firme para firmar-se e conseguir avançar. Na primavera, isso teria sido impossível. Além disso, existia aqui uma via romana em bom estado e Aníbal, com certeza, possuía bons guias. Il avait certainement de très bons éclaireurs pour conduire une troupe longue et difficile. Do alto do desfiladeiro de Clapier, Aníbal mostra à Itália seus oficiais. Após a descida sem obstáculos à planície do Rio Pó, Roma já estaria praticamente conquistada. 2 batalhas no máximo e eles seriam os donos do mundo. A notícia da travessia bem-sucedida de Aníbal sobre os Alpes alarma Roma. O segundo cônsul leva as suas tropas em marcha acelerada do sul ao norte da Itália. A cidade ainda confia nas suas legiões e no perfil traçado dos inimigos que não conhece. Cartagineses são bárbaros, ignorantes, comedores de cães e assassinos de crianças. Sob o ponto de vista romano, alguns rituais púnicos são realmente considerados bárbaros. Aníbal, por exemplo, seria crucificado na sua pátria se retornasse da batalha derrotado. Dizia-se também que em tempos difíceis, os cartagineses ofereciam em sacrifício os seus próprios filhos aos deuses. Como prova desse cruel ritual, temos este relato histórico. É noite, sem dúvida é lua cheia. Uma fogueira acesa dentro de uma cova ilumina o ocorrido. Ao lado do fogo encontra-se uma estátua de Baal Ramon com os braços estendidos. As palmas das mãos viradas para cima e inclinadas de tal maneira que uma criança ali colocada rolaria caindo diretamente sobre as chamas. Naturalmente, os deuses só aceitavam crianças da classe aristocrata como sacrifício. Algumas famílias ricas compravam crianças escravas só para oferecê-las em lugar dos próprios filhos. Dezembro de 218 a.C. Aníbal chega ao rio Trebia, próximo à cidade de Piacenza. Do outro lado do rio encontram-se as legiões de Roma. Os 2 exércitos se igualam em força e ambos se armam para a batalha. Mas somente os cartagineses possuem elefantes. Os animais são pintados com cores berrantes, encouraçados, e sobre eles são montadas torres para os arqueiros. Suas presas são armadas com sabres,
Em alguns se fixa a tromba, uma espécie de foicinha. Transformados desta maneira em armas, lhes é dado vinho de arroz para beber, o que desperta a sua agressividade. É claro que um animal preparado assim pode se tornar uma ameaça para as suas próprias tropas. No caso de um elefante pisotear os seus homens, o seu condutor indiano chamado Mahut, sentado na nuca dele, tem um martelo e um cinzel pronto para abrir o crânio do animal. Na manhã do dia 21 de dezembro, os legionários romanos atravessam a água gelada do rio Trébia e atacam a outra margem. Aníbal os aguarda, tendo preparado uma armadilha durante a noite. A luta não dura muito. Os romanos são cercados e aniquilados. 8.000 homens perdem a vida. Os cartagineses contam poucas perdas. Porém, dos 37 elefantes, apenas um sobrevive à batalha, Surus, o sírio. Ninguém sabe ao certo se foram mortos pelos inimigos, se foi o frio que os matou, ou se seus condutores indianos tiveram de utitelos e cinzéis. Surus, último dos elefantes, leva Aníbal rumo a Roma. Março de 217 a.C. O caminho a Roma é ocupado por novas legiões. E Aníbal esquiva-se delas, tomando um caminho fatigante. Atravessa os montes Apeninos e os pântanos do Arno. Ele está enfraquecido e doente, sofrendo de uma inflamação nos olhos. Após 4 dias e 3 noites a cavalo pelos pântanos contaminados, ele perde a visão de um olho. Porém, a sua fama aumenta. Na antiguidade, um olho só é símbolo de general bem-sucedido. Junho de 217 a.C. Aníbal avança com seu exército sem descanso. Na Batalha do Lago Trasimeno, ele prova uma vez mais ser um ótimo estrategista. Metade de suas tropas ele oculta à noite entre os montes na margem norte do lago. Na neblina da manhã seguinte, tropas romanas caem na armadilha preparada. Os cartagineses atacam de todos os lados ao mesmo tempo, cercando e impelindo-as em direção ao lago. Lívio relata que a amargura em todos era tão grande que nenhum dos soldados percebera o forte terremoto que sacudiu a terra e aplainou montanhas. 10.000 prisioneiros, 15.000 mortos. O balanço sanguinário de uma única manhã. Em italiano, sangue é parecido ao português. Sangue. E sanguineto, sítio repleto de sangue. Sanguineto deve seu nome à batalha contra Aníbal. O rio Macerone, que hoje é chamado de Sanguineto ou Sangue, foi tingido de vermelho durante 3 dias com o sangue dos romanos mortos. Pelo menos é assim que está escrito nos livros de história. Políbio escreve sobre a derrota do exército romano. A maioria fugiu para dentro da água quando os cavaleiros os alcançaram. Eles imploraram por misericórdia e encontraram a morte. Roma está situada a menos de 150 quilômetros do Lago Trasimeno. A notícia da derrota catastrófica chega no dia seguinte. Os cidadãos se reúnem no fórum. Conta-se que o cônsul Flamínio caiu na batalha. Como pode a grande Roma ser derrotada pelos bárbaros? O Senado se encontra em apuros. Roma se prepara para defender-se de um ataque de Aníbal. Os muros são reforçados, as pontes sobre o Tibre interrompidas, os portões fechados. Toda a cidade está em pânico e o Senado em conselho. Mas Aníbal passa direto por Roma, rumo ao sul, e ninguém entende. A cidade cinematográfica romana Tinetitá apresenta uma surpreendente explicação. Em um filme produzido em 1958, Aníbal se apaixona pela filha de um senador romano. E o deus do amor salva Roma. Esta versão, naturalmente, não é confirmada pelos relatos históricos. Il radio riportava il soldato romano appeso al lato sinistro che serviva come ultima difesa personale quando aveva perso la spada. Esta aqui é uma espada curta, como a que os soldados romanos usavam do lado esquerdo. Era utilizada como um último recurso na defesa pessoal quando já haviam perdido a sua lança.
Corazza E per aqui ufficiale romano. temos a armadura de oficial romano. Abbiamo la spallina, Os galões, c'era davanti alla destra, poi l'elmo, o capacete, pronto per il combattimento. pronto para a batalha. Nós vencemos a batalha, mas nenhum romano deve deixar Cannae com vida. Aníbal passa ao largo de Roma, rumo ao sul da Itália, e ocupa o pequeno povoado de Cannae, que servia de base ao exército romano. Assim, o fornecimento de provisões aos cartagineses está garantido. Mas Aníbal não consegue passo sequer em direção ao seu objetivo político. Apesar de sua imponente vitória no Lago Trasimeno, a maioria dos aliados de Roma reluta em unir-se a ele. Passa-se um ano. 2 novos cônsules são eleitos em Roma. O Senado decide unir todas as forças para derrotar os cartagineses de uma vez por todas e expulsá-los da Itália. Em agosto de 216 a.C., parte de Roma o maior exército já visto rumo a Cannae, 80 mil legionários. Aníbal lidera mais de 50 mil homens, incluindo as tropas aliadas. 2 de agosto, um vento quente vindo do sul joga areia nos olhos dos romanos e o sol os cega. Eles estão ao norte, os cartagineses ao sul. No centro, os soldados, nos flancos, as cavalarias. Aníbal lança mão de uma nova tática. Ele posiciona sua infantaria em amplo semicírculo, encarando o inimigo. A batalha decisiva começa. No flanco esquerdo, cavaleiros púnicos atacam os cavaleiros romanos, que batem em retirada. A infantaria romana ataca os soldados de Aníbal, posicionados no centro, que recuam, e os romanos caem na armadilha. Os cavaleiros de Aníbal do flanco esquerdo se unem aos do flanco direito e juntos aniquilam a cavalaria romana. Os romanos são cercados e prensados. Milhares são esmagados pelos próprios companheiros, tendo que testemunhar indefesos como os cartagineses aniquilam os soldados romanos da periferia, avançando e matando em direção ao centro do círculo formado. Somente após várias horas, os romanos de Aníbal se cansam da carnificina e tomam 3 mil prisioneiros. 50 mil cadáveres jazem sobre uma pequena área. Até hoje, os militares chamam um cerco e uma aniquilação bem-sucedidos de Cannae, e o erro de um general que cai nesta armadilha de obséquio de amor. Livio descreve amanhã após a batalha. Alguns ensanguentados tentavam levantar-se no meio do campo repleto de cadáveres. O frio da manhã comprimia as feridas, despertando assim de seu desfalecimento para serem novamente abatidos pelo inimigo. Alguns feridos nas coxas ou joelhos ainda estavam vivos. Estes desnudavam suas nucas e exigiam a morte. Seria este o fim de Roma? Após muito tempo, oferecem novamente sacrifícios humanos aos deuses da cidade. Deveria Aníbal marchar sobre Roma após sua vitória em Cannae? Você sabe vencer, mas não sabe aproveitar a vitória. Foi a crítica que ele recebeu ao não fazê-lo. Não seria fácil conquistar a cidade sozinho. Um cerco à cidade poderia se estender por muito tempo. E ele não estava preparado para isto. Ele poderia até vencer, mas o que ganharia com isso? Aníbal não entraria para a história como um herói trágico, e sim, como um destruidor sem sentido. Hannibal wäre dann nicht als tragischer Held, sondern als sinnloser Zerstörer in die Geschichte eingegangen. Há 2000 anos, a Batalha de Cannae fascina militares, políticos e oficiais de exércitos. Os alemães tentaram, na Primeira Guerra Mundial, segundo os planos do general Schlieffen, formar uma gigantesca Cannae no norte da França, porém fracassaram. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler vangloria-se.
Na história mundial houve apenas 3 batalhas aniquiladoras, Cannae, Sedan e Tannenberg. Podemos ter orgulho por 2 delas terem sido lideradas por generais alemães. Mais um fã de Aníbal. O general Schurz Kopf, na Guerra do Golfo contra o Iraque, aplica a estratégia de Cannae como se os tempos e as armas não tivessem evoluído. Hoje os inimigos nem se veem e não lutam mais com espadas, mas sim com gases tóxicos e armamentos eletrônicos. Após a derrota de Roma em Cannae, Aníbal considera o Império vencido. Ele julga o Senado desmoralizado e a defesa falida. E espera uma oferta de paz. Mas Roma nem pensa nisso e continua se armando. A guerra dura 13 anos, evoluindo de batalha em batalha. Aníbal recebe a notícia da morte do irmão Asdrúbal, que deveria lhe trazer reforços da Espanha, um novo exército e eles... Em Metauros, Asdrúbal é vencido e decapitado pelos romanos. Sua cabeça é levada ao acampamento de Aníbal. Seu segundo irmão, Mago, já partira bem antes rumo a Cartago para providenciar o reabastecimento. Aníbal espera ansiosamente por novos soldados, cavalos, elefantes e armas. Dois cestos repletos de anéis de ouro, retirados de oficiais romanos aniquilados, são enviados para provar ao Conselho de Sábios de Cartago o sucesso de Aníbal. Mas Cartago abandona o seu herói. E Roma continua a se armar, mesmo estando à beira da falência. Duplicam-se os impostos, diminui-se a porcentagem de prata no cunho das moedas, atrasam-se os soldos dos legionários e formam-se novas legiões com escravos e prisioneiros. Aníbal cerca Nápoles, mas não consegue conquistá-la. Capua alia-se a ele, mas é logo retomada pelos romanos. Finalmente ele marcha para Roma. Conta a lenda que ele atirou uma lança sobre os muros da cidade como demonstração que poderia atacá-la. Na realidade, uma demonstração de desespero. Lentamente, a sorte começa a abandoná-lo. Ele teria que estar em diversos locais ao mesmo tempo, pois mal ele avança com o seu exército, a região recém-conquistada é recuperada pelos romanos. A cidade de Siracusa, na Sicília, aliada de Aníbal, é cercada por barcos romanos. Seus muros resistem ao cerco por 3 anos, pois o gênio matemático Arquimedes está constantemente criando métodos de defesa. Somente a traição derrota Siracusa no ano de 212 a.C. Ela é saqueada e Arquimedes assassinado por romanos ignorantes. A decisão cabe a Aníbal após 16 anos de guerra na Itália. No ano de 202 a.C., o cônsul Isípio convence o Senado de que Aníbal só poderia ser derrotado se Cartago fosse derrotada. Ele parte rumo à África e Cartago entra em pânico pedindo ajuda a Aníbal. Os dois generais se encontram ao sul de Túnez. Aníbal oferece a paz, Isípio exige a rendição e assim começa a batalha. Aníbal volta a utilizar elefantes de batalha pela primeira vez após um longo... Ao todo são 80 animais. Entretanto, seus inimigos aprenderam muito com ele. Isípio deixa os elefantes correrem livres rumo ao campo, e alguns animais atacam as próprias tropas. A Segunda Guerra Púnica termina com a derrota de Aníbal. A partir de então, Isípio é chamado de Africanos, o que venceu na África. Anos depois, Roma exige a extradição de seu inimigo. Aníbal foge para Tiro, Síria, Creta, Grécia, Armênia e de volta ao Bósforo. Caçado, acuado, ele carrega consigo o juramento feito na infância de jamais ser amigo de Roma. Ele serve aos reis da Síria e Bitínia em guerras contra o Império Romano. Cria táticas de guerra traiçoeiras
introduz serpentes venenosas em vasos de cerâmica nas galeras romanas. Planeja sempre novas emboscadas, movido pelo ódio obsessivo contra Roma. Já se passaram décadas desde as suas grandes vitórias na Itália. Plutarco, filósofo e historiador grego, escreve sobre Aníbal. Ele deveria ser caçado, preso ou morto como um pássaro que está velho demais para voar, pois perdeu as penas da cauda. Em 182 a.C., o esconderijo de Aníbal é denunciado a legionários romanos. Eles cercam sua casa e ele toma um copo com veneno, morrendo aos 63 anos de idade. Plutarco nos transmite suas últimas palavras. Chegou a hora de terminar com o temor dos romanos. Eles mal podem esperar a morte de um velho que lhes causou tantos problemas. Mesmo depois de morto, Aníbal escapou dos romanos. Seu túmulo se encontra no estrangeiro sobre um monte no mar. Nem o suicídio de Aníbal conseguiu pôr um fim ao temor dos romanos a Cartago. 40 anos depois, eles sitiam sua cidade natal, a conquistam e a destroem. Não sobra pedra sobre pedra. Eles aram a terra de Cartago e sobre ela semeiam. Os seus sacerdotes amaldiçoam o lugar por 100 anos.